Olá pessoal, tudo bem com vocês? O último vídeo que eu postei aqui no canal foi um vídeo no qual eu tratei de um tema que diz respeito à forma como alguns ateus nos Estados Unidos e na Inglaterra, na segunda metade do século XIX e no início do século XX, defenderam posições racistas tendo como referencial uma determinada concepção de ciência proveniente das teses poligenistas, do darwinismo social e da eugenia. Esse é um assunto que foi trabalhado por um historiador canadense chamado Nathan Alexander, cuja obra foi publicada em 2019 e eu escrevi uma resenha sobre esse trabalho. E nessa resenha então eu faço um panorama geral do que trata esse historiador. Depois eu vou deixar aqui na tela final para vocês acessarem esse vídeo e verem lá em maiores detalhes essa discussão. E aí eu fiquei pensando, depois de ter feito aquele vídeo, de que maneira se poderia apresentar também uma espécie de um contraponto, vamos dizer assim. Só uma observação, o Nathan Alexander, ele no livro, ele faz questão de frisar que nem todos os ateus na Inglaterra e nos Estados Unidos, daquele período, defenderam posições racistas. Há uma divisão no meio ateísta, uma parte vai se simpatizar, vai simpatizar então com ideias racistas, tendo como base esse cientificismo, ou esse racismo científico, enquanto uma outra parte vai ser muito crítica em relação às questões de discriminação racial, ideia de superioridade de raças, etc. e tal. Bom, feito isso, então eu fiquei pensando em fazer aqui um vídeo onde eu pudesse apresentar, digamos assim, uma espécie de um contraponto. E aí eu lembrei que eu já fiz um vídeo aqui no canal apresentando a obra de um outro historiador, um historiador estadunidense chamado Christopher Cameron, que ele publicou um livro também em 2019 chamado Livres Pensadores Negros, a História do Secularismo Afro-Americano, que é este livro aqui. Eu também escrevi uma resenha sobre este livro, que depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês terem acesso a ela, porque infelizmente esse livro não tem tradução em português. E também, assim como o livro do Nathan Alexander, não tenho expectativas de que tão cedo venha a ter uma tradução e venha a ser publicado em nosso país. Mas em relação à temática que o Christopher Cameron vai tratar, ele fala sobre livres pensadores negros, onde ele trata da história do livre pensamento dentro da comunidade afro-americana desde o século XIX até o início do século XXI. E claro que não se trata aqui unicamente de pessoas que se declaravam ateias, Também existem pessoas com outras concepções no que diz respeito à religiosidade. Mas ele dá uma atenção dentro da obra dele, na análise que ele faz, àqueles e aquelas que se identificaram então como ateias e de que maneira essas pessoas desenvolveram, ou deram significado ao seu ateísmo. E entre os capítulos que o texto vai abordar, um deles, que é lá no último capítulo da obra, quando ele vai falar sobre a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, o Christopher Cameron vai falar sobre o Partido dos Panteras Negras. E aqui é o dado interessante que eu gostaria de fazer um breve comentário com vocês e explanar um pouco então do que o Christopher Cameron vai destacar. Então, os Estados Unidos, ele tem uma história no que diz respeito à população negra marcada pela questão da escravidão, e com o fim da escravidão, com a Guerra Civil, na primeira metade da década de 1860, posteriormente os Estados Unidos, vários estados vão desenvolver, vão criar leis
segregacionistas, né? Então vai ser uma discriminação racial institucionalizada em diversos estados, particularmente no sul dos Estados Unidos, onde anteriormente era também um espaço que privilegiava a questão da escravidão. E essa população negra que se torna liberta, né, que ela então deixa essa condição de escravizado, ela paulatinamente vai se organizando, tá? E claro que já havia, né, também uma organização anterior, mas o que eu queria me referir aqui é que ela vai paulatinamente se organizando no contexto pós-abolição para lutar contra essas leis segregacionistas, né? Isso começa a se adensar já no início do século XX e na década de 1950 e 1960 nós vamos ter então um dos capítulos mais importantes e talvez também um dos capítulos mais famosos na luta pelos direitos civis, que é aquele momento então onde vão se projetar figuras como Martin Luther King e Malcolm X, que vão desenvolver um ativismo muito atuante no espaço público para combater e eliminar as leis segregacionistas, que gradativamente, ao longo da década de 1950 e da década de 1960, esse ativismo da luta pelos direitos civis vai obtendo sucesso. Então as leis elas começam a ser derrubadas uma a uma. Então é um fato muito importante. Mas aí o que acontece, né? Quando se fala sobre a luta pelos direitos civis, naquele período, se projeta muito a figura de lideranças dentro da comunidade negra dos Estados Unidos religiosas. O Martin Luther King, que era um pastor protestante, e o Malcolm X, que é uma figura que vai se converter à religião islâmica. Então vai ter também uma comunidade islâmica nos Estados Unidos que vai atuar na luta pelos direitos civis. Então se criou, ficou muito forte essa noção da luta pelos direitos civis protagonizada pelos grupos religiosos organizados dentro da comunidade afro-americana, o que não deixa de ser verdade, que eles tiveram uma importante atuação nessa luta, mas o que não se destaca, o que não tem tanto espaço assim, vamos dizer, que ficou menos famoso, é o fato de que muitos indivíduos e grupos não religiosos dentro da comunidade afro-americana também atuaram na luta pelos direitos civis e exerceram um importante papel, que é exatamente isso que o Christopher Cameron ele busca destacar no livro dele, a participação dessas pessoas. E aqui há um capítulo especial para a questão do Partido dos Panteras Negras. O Partido dos Panteras Negras ele é criado na metade da década de 1960 e ele vai persistir até o início da década de 1980 nos Estados Unidos. E o Partido dos Panteras Negras, ele ali, dentro desse partido, nós vamos encontrar algumas das principais lideranças do movimento negro afro-americano que eram declaradamente ateístas, como o James Forman e o Will Newton. Foram importantes lideranças do Partido dos Panteras Negras. Qual era a diferença, vamos dizer assim, do Partido dos Panteras Negras em relação àqueles outros grupos, como aqueles liderados pelo Martin Luther King, o Malcolm X, enfim? Talvez o que a gente poderia dizer é que há uma questão de fundo, de cunho de pensamento, de perspectiva de pensamento, marcado pelo marxismo. Então, o Partido dos Panteras Negras ele vai ter as suas lideranças, e as pessoas que compunham o Partido dos Panteras Negras muito influenciado pelas ideias marxistas, pelas ideias leninistas, enfim, maoístas também, tem um pouco disso,
né, que eram as referências dentro daquele contexto, o que faz o Partido dos Panteras Negras defender que a luta pelos direitos civis deveria ser uma luta pela transformação revolucionária da sociedade dos Estados Unidos. O que não era a ênfase dada por aqueles grupos, como eu falei, né, no caso do Martin Luther King, que eram grupos que buscavam, a partir da sua luta, um processo de integração da comunidade afro-americana à sociedade dos Estados Unidos de um modo mais amplo, com direitos iguais, né? Então, e, consequentemente, também nesse processo, o combate ao preconceito e à discriminação. Mas no caso do Partido dos Panteras Negras, a questão da luta pelos direitos civis, ela se transforma na defesa de uma luta por uma revolução nos Estados Unidos, né? Então isso é uma questão bem interessante de ser frisada. Essa pauta, né, vai fazer inclusive com que no início da década de 1970 o Partido dos Panteras Negras seja considerado pelo governo dos Estados Unidos como o inimigo interno número 1. Né? Então assim estava na primeira posição de prioridades do governo a ser combatida e exterminada. Bom, então essas lideranças, como eu citei o caso do James Forman e do Will Newton, essas foram lideranças que o Christopher Cameron ressalta aqui no livro, que desenvolveram um ativismo político e desenvolveram também uma reflexão intelectual que os fez se definirem, se auto-identificarem como pessoas ateias. E aí, obviamente, qual o sentido do ateísmo que eles vão atribuir em suas vidas, né? Então, o ateísmo aqui vai estar muito vinculado, né, a concepções marxistas. Isso significa o quê? Né, que é pensar as relações de classe vinculada às questões econômicas e pensar as crenças religiosas como um produto da criação humana, e um produto da criação humana onde os grupos privilegiados, ou aquilo, né, dentro de uma linguagem conceitual marxista, né, as classes dominantes se utilizariam das crenças religiosas como uma forma de exercer a dominação sobre as classes oprimidas, né? Não apenas as crenças religiosas, mas ela se torna um elemento importante nesse processo. E as igrejas institucionalizadas, né? Então a religião que se torna institucional, ela seria aquele elemento que expressaria, né, esse exercício de dominação. Então aqui nós temos uma leitura para compreender o ateísmo dentro da reflexão intelectual dessas lideranças do Partido dos Panteras Negras. Só que nós vamos aqui, nessas figuras, ter um passo além, porque o ateísmo dessas lideranças do Partido dos Panteras Negras acaba também adquirindo um caráter antirracista, porque essas lideranças vão pensar a religião na história dos Estados Unidos e vão ressaltar e denunciar o papel que historicamente as religiões, né, as religiões institucionalizadas, elas exerceram como uma forma de dominação da população branca em relação à população negra nos Estados Unidos. No período da escravidão, a religião sendo instrumentalizada como uma forma das populações escravizadas aceitarem a sua condição cativa, e no pós-abolição as religiões institucionalizadas sendo utilizadas como uma forma de legitimar a segregação, a dominação e a exploração da população branca em relação à população negra. Então, assim, a religião tinha também, além de ter um caráter de classe, né, tinha uma questão racial envolvida aí. Então, a luta pelos direitos civis se transformava na perspectiva
dessas lideranças do Partido dos Panteras Negras em uma luta que levaria a uma transformação revolucionária, tá, dos Estados Unidos, uma transformação revolucionária dos Estados Unidos, onde as próprias crenças religiosas, as igrejas, enfim, elas estariam então sob o crivo da crítica. E essa crítica aqui, que nós encontramos em algumas dessas lideranças, né, desses membros proeminentes do Partido dos Panteras Negras, também era direcionada às lideranças religiosas dentro da própria comunidade afro-americana, né, onde reconheciam sim o papel delas na luta pelos direitos civis, mas percebiam que esse potencial de luta dessas lideranças religiosas dentro da comunidade afro-americana era limitado, né? E até um certo ponto, e não ultrapassava esse ponto, né? E o que era a linha, né, de demarcação seria pensar uma própria transformação profunda da realidade social, econômica, política e racial dos Estados Unidos, né? Então fica aqui uma expressão do ateísmo a partir de figuras dentro do Partido dos Panteras Negras, de um ateísmo de caráter antirracista, né? Então, inclusive, como uma referência a isso, eu tenho aqui um quadro, né, que é uma referência ao Partido dos Panteras Negras. Trata-se aqui de uma cópia, né, do jornal, do primeiro exemplar do jornal que foi publicado pelo Partido dos Panteras Negras, né? Esse primeiro jornal aqui foi publicado em 1967, né? E já traz aqui uma denúncia de um assassinato de um jovem negro por um policial branco nos Estados Unidos naquele contexto. Então vejam como o ateísmo ele pode adquirir, né, diferentes sentidos e diferentes significados dependendo dos contextos e das pessoas que estão envolvidas nessa reflexão. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Deixe aí seus comentários, suas perguntas, enfim. Desejo um ótimo dia a todos e a todas e até breve.